Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu recebo aqui Paulo Saad, arquiteto, empresário da área. Seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer estar com você aqui, Gabriel. Bom, o prazer é todo nosso em ter você aqui para contar um pouquinho da tua história, Legal. Um pouquinho da Inacube Bacana. E um pouquinho do que você já vê aí no mercado, de tendência e tudo mais, né? Perfeito. Mas vamos do início? Bora. Vamos Bora começar. Lá. Bora lá. Conta um pouquinho para quem está assistindo, quem que é o Paulo? Bom, Paulo é um cara que trabalha com projeto e obra há 25 anos, desde técnico de edificações, já fiz um curso técnico já na adolescência, fui para a faculdade de arquitetura. Na nossa época não tinha muita opção, o cara desenhava, era bom de desenho, ou para publicidade ou para arquitetura. e a obra foi consequência, né? Eu sempre acreditei que agregar um produto ao projeto era muito mais fácil de vender do que só papel ou só conceito. Sem dúvida. O conceito é legal, óbvio, mas o produto, entregar o sonho de alguém pronto, que acho que é o legal, o barato. Então eu desde sempre, me acostumei a fazer obra, fiz bastante loja em shopping, eu trabalhava no escritório que era coligado da Elos, então a gente fez muita multimarca pelo Brasil, legal, de dieselware, bem legal. Então conheço bastante mall pelo Brasil, muitos shoppings. E aí foi me levando e aí eu fui aumentando o portfólio e fui fazendo, já fiz corporativo, já fiz de tudo um pouco. E aí o que acontece? Eu conheci o Fábio, a Fábio Assunção, que é meu sócio, que você conheceu, conhece bem. E há muito tempo, já uns 20 e poucos anos, eu fiz uma obra para ele, fiz uma corretora de valores, ficamos amigos. Depois acabei fazendo mais uma obra, que era um restaurante, numa empreitada dele, na Cardoso de Melo, que ficou bem legal também. E aí há uns quase 10 anos para cá, a gente sempre se falava bastante, especialmente sobre tiny houses, espaços compactos, residências modulares, métodos construtivos como steel frame ou uso de container. Era uma coisa que sempre virava e mexia. Eu mandava uma mensagem para ele, mandava um link para ele me mandava um outro link, aí passava um tempo, a gente se falava e foi amadurecendo. Teve um dia que eu estava saindo num sábado de casa, ele me ligou e falou: eu voltei de viagem e eu prospectei uma fábrica assim, mandou uns vídeos mostrando o que fazia a fábrica e perguntou o que eu achava. Como eu conheço bastante o mercado imobiliário de São Paulo, fiz mais algumas pesquisas durante uma semana e a gente se encontrou. E aí rolou. E aí a gente, desde o comecinho, final de 2023, comecinho de 2024, a gente está formatando o negócio, começamos praticamente do zero, é uma coisa que é praticamente inédita. Muita gente já viu, acredito, no Instagram ou no TikTok, alguma coisa do gênero, mas de fato a gente teve que começar do zero, formatar tudo. Não, com certeza. Desde prospectar a fabricação, fazer engenharia reversa do produto, entender como ele se comporta, como é que ele vai se comportar para o mercado brasileiro, até potencialmente, e até entender qual opção de colchão seria mais importante para nós e começar a fabricar o próprio colchão. Então foi uma jornada bem intensa. E hoje a gente está aí, operando, um showroom bacana para receber todos vocês, como você já foi lá algumas vezes. Está muito bonito. Inclusive tem um logo ótimo na entrada. É parceiro, né? Parceiro, é parceiro. Né? A gente justamente procurou parceiros nesse processo que fossem agregar valor para nossa marca e que tivessem produtos de qualidade para atender um mercado muito específico, né? E obviamente a gente chegou até você, que entrou de cabeça logo desde o começo, né, como parceiro. A gente tem mais um parceiro também, que é a Coverlan, que fabrica lâmina ultra compacta. Sim, sim. Então, a gente está bem servido, inclusive, de parceiros. Não, isso é muito legal, né? Ver o resultado, né, desse trabalho nesse último ano, né, principalmente. Você acompanhou até uma boa parte. Né? Não, você sabe muito bem, a gente é muito crítico em vários pontos, né? Claro. Até porque isso
isso faz a gente crescer, faz a Sem gente ter as dúvida, respostas sem dúvida. de situações. Sem dúvida. E os primeiros, na verdade, os primeiros, acho que 3 a 4 anos, você vai ter, o negócio ele vai tomando a sua forma. Sim, Nem sim, sempre que sim, você sim. pensou no início. Ele vai maturando, né? E Tem um muitas tempo vezes ele de vai tendo suas maturação. leves pivotadas ali. E isso faz parte do empreendedorismo. Exatamente. Você identificar o ponto de dar aquela virada e redirecionar, eu acho que faz parte para todo tipo de negócio. Né? Mas eu fiquei curioso com o seu começo lá atrás, porque assim, a gente vai falar, obviamente, de onde culminou isso, mas eu fiquei muito curioso. Você iniciou com curso técnico? Com 14 anos. Que legal, cara. 14 para 15 anos, no primeiro colegial, né? Na nossa época era o primeiro colegial. Agora... Eu também fiz o primeiro colegial técnico, tá. Na minha época eu fiz processamento de dados. Legal. Que hoje nem existe mais. Nem também. existe mais, é verdade. Hoje virou outras coisas, né? E é curioso, né? Mas assim, esse nicho mais técnico, esse nicho mais profissional, Sim. ele te dá uma visão de algumas coisas de forma diferente do mercado. Além disso, eu acredito que isso mostra que você está comprometido com o que você escolheu. Desde muito cedo. Eu, por exemplo, não fiz o 4º ano, não me formei técnico de edificações, saí auxiliar, porque no 3º ano, quando eu me formei no colegial da nossa época, Sim. eu prestei por prestar a faculdade, para ver como ia ser, para me preparar para o ano seguinte, e acabei entrando na primeira lista, então abandonei o curso, não fiz o 4º ano e fui fazer arquitetura. Que teoricamente é um caminho um pouquinho diferente, mas é um caminho natural da coisa, né? É o caminho natural. Ou engenharia civil ou arquitetura, né? Para o técnico em edificações, esse que é o caminho. Explica um pouquinho, porque, obviamente, a gente está no mercado, eu não saberia explicar no detalhe, a gente sabe as diferenças que tem, mas na sua visão como arquiteto, hoje qual que seria a função principal, no caso, do engenheiro civil e do arquiteto? Então, eu poderia dizer o seguinte, na minha concepção, e depende muito da formação, mas, de forma geral, eu acredito que arquitetura é humanas e engenharia civil é exatas. Então, acho que tanto a engenharia é permeada por humanas, mas, assim como a arquitetura também é permeada por exatas, mas o foco é outro. Né? A gente foca muito mais no indivíduo, muito mais na função, muito mais na estética, muito mais no conforto, muito mais... O engenheiro tem uma outra escala, eu diria. Ele é preparado para outra escala. Né? A gente trabalhando... Obviamente que tem engenheiros que trabalham mais focados para arquitetura e vice-versa. Sim. Mas de forma geral seria até porque isso. Um bom engenheiro tem que ter boas noções de arquitetura e um bom arquiteto tem que ter boas noções de engenharia. Tem que saber o que é factível ou não. Sim, né? sim. Agora, para o arquiteto cair mais para essa área de exatas e mais técnico, a obra é o que vai ensinar, né? A obra ensina. Né? E se você tiver humildade de aprender com quem está lá executando. Né? Precisa. Acho que isso é fundamental, na verdade, porque o dia que a gente parar de aprender... não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Né? E a gente pode ser... assim, eu acho que a gente tem que ser... acompanhar a tecnologia, óbvio, quando ela atinge a sua maturidade, né? Sim. Mas, por exemplo, muitos arquitetos que vieram aqui, o pessoal não fazia o desenho no papel, na planta no papel. Na minha época era normógrafo. Olha isso. Caneta nanquim, se assoprava, tinha que lavar ela do tanque, deixava o tanque todo preto, a mãe brigava. Como é que foi essa mudança? De sair dali para ir pro AutoCAD na época? Hoje em dia, por exemplo, você entra na faculdade, você tem um notebook, não tem mais papel, não tem mais prancheta. Eu sou da época que tinha um ateliê, toda a faculdade de arquitetura tinha um ateliê que era quase um andar inteiro com zibilhões de pranchetas. E aí você levava a régua tela, levava o normógrafo, era um desenho mais manual. Por isso que eu te disse que na minha época foi uma coisa meio natural, porque eu desenhava, sempre desenhei. Eu gosto até de desenhar cartoon, até hoje eu brinco falando no telefone. Legal, cara. E desde muito cedo. Então a gente desenhava mesmo. Hoje a gente desenha, mas é mais concepção e técnica e aplicativo e software. É diferente, né? A molecada entra já na faculdade hoje, molecada com todo respeito, óbvio. Os jovens, né? Sim. Entram na faculdade hoje e já tem que estar com o notebook embaixo do braço. Não tem como, né? E eu imagino que essa transição não foi uma transição simples ali, né? Eu acho que foi meio natural. A tecnologia não tem como você freá-la. Ou você se adapta ou você está fora. Não tem muito como relutar.
Você também tem o tempo de maturação na tecnologia, né? Sem dúvida. Lá lançada, tem suas falhas, aí vai ter a sua maturação. Hoje em dia, por exemplo, a gente roda programas muito mais pesados, é o que você está falando, com uma facilidade muito maior. Naquele tempo era difícil, né? A máquina muitas máquinas não tinham preparo para rodar o tipo de programa. O AutoCAD, por exemplo, é um programa pesadíssimo e absurdo, porque ele pode desenhar em detalhe uma turbina de avião. Sim. Ou uma casa. Então, ele é bem abrangente, né? Ele é bem... E a gente não tinha ainda hardware suficiente para rodar de uma forma bacana. Mas aí veio vindo. Hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Se a gente parar para falar, a gente estava falando há pouco, antes de começar a gravar, sobre IA, pegar 2 anos para cá, o que já mudou é absurdo, né? É absurdo. Eu acredito muito que a IA ela ainda vai depender muito do ser humano por trás, monitorando ela. Mas eu acredito que ela vira um braço. Em algum momento ela vai poder... ferramenta. Ela vira uma ferramenta que acelera aí o trabalho. Mas é óbvio que quanto mais humano a coisa, mais personalizado, mais dificuldade a IA vai ter para fazer isso. Principalmente na nossa área. Né? Que a gente lida com expectativa, lida com sonho, lida com a casa do cliente, né? É o sonho dele. Então é diferente um pouco, né? Acho que essa humanização é necessária e acho que vai demorar muito para isso. Se é que isso um dia vai acabar, eu acho que vai demorar muito para acabar. Eu acredito que não, para acabar eu acho que não é uma questão que nem tá eu nem coloco isso em pauta porque eu não acredito que isso acaba. Sim. Mas eu acredito que provavelmente o trabalho do profissional ele vai acabar ficando mais voltado à mente dele, a desenvolver a coisa, usando algumas ferramentas de IA. Mas isso eu também acho que é uma questão que vai para frente. Porque a gente vê hoje muita gente fazendo o projeto, entre aspas, né? Sim. Na IA e dizendo que está pronto. Poxa, calma. Tem questões que são muito subjetivas. Com a arquitetura a gente tem muitas questões subjetivas. Porque muita coisa a gente gosta ou não gosta, quer ou não quer na vida da gente. E a arquitetura, ela permeia esses sentimentos, né? Então, total. E aí, depois que você saiu da faculdade, você já estagiava na época de... Estagiei, tem que estagiar. Mas mesmo na época de técnico? Não, técnico não, mas na faculdade estagiei com uma consultora para poder absorver mais essa coisa de canteiro de obra. Mas é muito rápido, né? Na verdade, a nossa carga de estágio é pequena. Mas é uma experiência bacana, né? Naquele momento não era exatamente o que eu queria seguir, mas me deu uma bagagem para conhecer a dinâmica de obra, que acho que é importante, né? O engenheiro está mais preparado para isso, usar bota, capacete, ver peão. E então acho que foi uma abertura de mente aí. Foi interessante. Até pro jovem, né? Enfrentar a coisa Eu acho que quando você pega uma coisa dura para você enfrentar de cara, isso ajuda você a sua maturidade ficar mais rápida. É verdade. E aí depois foi através de um convite de um amigo meu, que já tinha esse escritório coligado a Elos, que trabalhava basicamente com jeanswear. Eu fui trabalhar com ele, e aí fui aprender realmente a dinâmica de um escritório, porque é muito louco, né? Você imagina projetar uma obra em Rio Branco, no Acre. É curioso, né? E mandar a marcenaria para lá. E depois você pegar um avião e ir lá e instalar. Então muito curioso. E o mercado de jeanswear é ainda, claro, e já era naquela época, totalmente fora da curva, né? Por exemplo, a gente, em 2001, fez uma loja de 2 andares em Rio Branco, que é a capital do estado, mas era pouco desenvolvida em termos de infraestrutura. Mas a loja já tinha um bar, já servia Prosecco, a galera já parava com mega picape na porta, porque na verdade tem muito agro. Então a realidade do jeanswear é muito, muito diferente. E o legal desse tipo de obra, principalmente em shopping, é que se aprende a trabalhar com uma rigidez de cronograma muito grande. Não tem dia 31 de obra, é em contrato, é 30 dias. O shopping dá anuência de royalty, de marketing, de 30 dias. E você, quando compra a coleção, você programa para receber, faz a queima de estoque, e quando está recebendo,
a obra está rolando, você dá férias para os funcionários de 30 dias. Então não tem 31, não tem 32. Sim. Então o shopping ensinou muito essa dinâmica de cronograma de obra, de estar atento ao cronograma. Você falou duas coisas que são muito curiosas, né? Uma é na questão de obra mesmo, Sim. porque, bom, não sei se isso mudou, mas até onde eu sabia, eu cheguei a trabalhar em shopping também, Legal. aqui no Shopping Eldorado, Show. e na época, obra era proibido durante o dia, você só podia fazer durante a noite. Continua. Se não me engano, o único shopping, pelo menos na minha época de obra, era assim. O único shopping, por alguns motivos que eu não imagino, que foge dessa coisa das 10 da noite a obra, né? Às 6 da manhã, é o Shopping Higienópolis. Lá eles não permitem, a vizinhança não permite, a associação do bairro não permite. Então lá é das 6 da manhã às 10 da manhã a obra. Então a obra lá é um pouco mais alongada. E Porque complica bem a coisa, né? porque você tem 4 horas de obra por dia. Então tem que ser mais efetivo ainda. Sim, sim. Você não pode perder tempo. 3 dias de enrolação na obra, numa obra de 30 dias, são 10% de obra. Você já está atrasado muito. Isso, por exemplo, quando a gente fala de São Paulo, a gente já tem algumas vantagens aqui, porque se acontece algum problema à noite, você tem opção 24 horas para você comprar. Acabou um vergalhão, você vai lá e você consegue comprar. Tem. No Acre, acredito que seja uma coisa um pouco mais complicada. Nem em Salvador, assim. São Paulo é fora da curva, né? A gente, obviamente, tem várias capitais bem pujantes no Brasil, etc. Mas São Paulo é outro. É que a velocidade de São Paulo é outra, né? Acho que não é nenhuma questão de capacidade financeira ou de coisa. Embora aqui seja a maior, mas você tem a cidade ela vibra 24 horas, né? Sem dúvida. Você encontra cimento de madrugada. Basicamente. Então, isso. essa é uma questão muito complexa. Como é que esse é um outro ponto, né? Como é que é trabalhar com vários estados? Acredito que você trabalhava em mais de um estado ao mesmo tempo aí. Às vezes, mas a equipe era relativamente grande para atender. A gente tinha uma equipe para atender, e aí cada um cuidava de um projeto e executava durante o tempo. Normalmente o que a gente fazia era recebia o representante, indicava o franqueado ou o parceiro, lojista. A gente fazia um briefing, depois era pegar um avião e ir lá fazer as medições, entender um pouco de como era a dinâmica daquele shopping, daquele mall, e depois voltava, desenvolvia o projeto, o time desenvolvia o projeto, a gente disparava a marcenaria sempre com parceiro, e geralmente em São Paulo, ou nas proximidades de São Paulo, que as empresas têm mais recursos, né, até técnicos, para executar. Porque, na verdade, uma obra de shopping, de loja, principalmente de Insuer, é acabamento, né? É um cenário, né? Não tem muito... Então, cada detalhe conta, né? Isso é uma prática clássica do varejo, né? O varejo é uma... É um varejo de luxo, né? Uma calça R$700, uma calça jeans R$700, não é R$1.000, R$1.500, é um varejo de luxo. Não deixa de ser. E aí depois a gente mandava essa marcenaria, de alguma forma, com os montadores, instaladores, e especialmente a gente trabalhava coligado com um cara que fazia displayagem, né, que é de visual merchandising. Então o cara ia também com a gente montava a loja no final, acompanhava o final, que era a marcenaria propriamente dita, e alguns retoques que faltavam. E aí essa pessoa dava treinamento para os funcionários, e montava a loja, deixava prateleira montada, lixo montado, gaveta montada, com um sistema de cores, com um sistema de dobras, tem toda uma lógica, né? O varejo tem uma lógica específica, né? E cada setor do varejo tem uma lógica bem específica. Né? Isso é uma coisa que a gente enfrenta bastante, né, no nosso segmento, por exemplo, porque o nosso objetivo é fazer o produto, o eletrodoméstico brilhar, né? Sem dúvida. Mas ele precisa estar em algum lugar. Né? Então você precisa ter um cenário que ao mesmo tempo seja um cenário bom para o produto, claro. Te posicione mais ou menos onde ele vai ficar na sua casa, claro. Né? Nas mesmas posições que ele ficaria, mas a gente não pode também puxar a coisa para o cliente se impressionar só, por exemplo, com a cozinha e não ver o produto, né? Sem dúvida. Então isso é um trabalho de arquitetura muito minucioso, né? Para desenhar a coisa e ficar muita bagagem, vou dizer que não, e de uma forma ou de outra me preparou para ir na Cube, que é onde eu estou agora. Sem dúvida. Foi um processo longo, são 26 anos fazendo isso. Então, acho que você aprendeu alguma coisa ou outra, né? Para passar por algumas situações. E me deu um baita background para chegar onde eu cheguei, uma segurança, uma alegria de estar fazendo o que eu estou fazendo com a InaCube absurda. Assim. Que legal. Bem legal. Que legal. Bem legal. E aí, depois de shopping, você foi pro corporativo ainda?
Trabalhei com corporativo, trabalhei com residencial, trabalhei com varejo, com loja de alimentação em shopping, fiz algumas franquias aí é só obra, né? Porque geralmente franquia já vem um projeto pronto, né? Já executei em shopping em Canduva, Santos. Olha só, cara. Bem legal, bem interessante. E tem uma lógica própria também, né? Trabalhar com forma combinado, profissional, né? Sim. A questão dos equipamentos muda muito, né, para uma cozinha profissional, né? Muda. Você tem os produtos, não são nem profissionais, Ainda mas mais são o fast comerciais, food, né? ainda mais o fast food, né? Mas no caso do fast food, né? É uma praça de alimentação de shopping. Aí você tem que tomar muito cuidado, até com a movimentação interna, né? Porque é muito rápida a coisa, né? E aí pra você ver como é dinâmico. Só pro Fábio, meu sócio, que nos aproximou muito, eu fiz uma corretora de valores. Olha só. Com posições de operação, com toda a dinâmica, isso no Itaim, isso também nos anos 2000. E depois, nos anos 2010, um restaurante com 350 metros quadrados, com piscina industrial, piso garil, foi... Que legal, interessante. Cara. Então é muito dinâmico, né? E cada projeto você aprende alguma coisa, você está pesquisando coisas novas, está absorvendo o que o mercado está oferecendo, e por isso que eu me sinto preparado hoje para, além de conhecer o mercado que eu estou inserido, profissionalmente eu me sinto preparado para fazer o que eu estou me proposto a fazer junto com o Fábio. Que legal, cara, que legal. Isso realmente dá uma base muito grande, né? Porque sim, a gente está falando de áreas muito distintas. Muito distintas. Inclusive, a própria Inacube agora está numa outra área que é distinta, que é exatamente, que é o espaço compacto. É o espaço compacto, né? Pra gente, por exemplo... O que é curioso, porque na faculdade a gente tende a aprender a lidar com este tipo de problema. Talvez lá atrás, na minha época, nos anos 90, a gente não tivesse dimensão dessa pujança, por exemplo, dos espaços compactos, e especialmente dos estúdios, da locação de short stay. A gente não tinha essa percepção que um dia isso fosse acontecer. Mas, de alguma forma, a gente era estimulado a trabalhar com o Lego, né? Trabalhar ajeitando o máximo e aproveitando o máximo possível do espaço, né? Com razão e funcionalidade. Então, hoje é uma realização. Eu posso dizer que é uma realização. Que legal. É bem legal. O que você diria que é mais diferente, assim, quando você fala de todos esses mercados aqui? Né? Do mercado de residências, o de shopping especificamente, sim, o de varejo tradicional aí fora, do shopping, e o de corporativo. Vamos deixar para falar o de espaço pequeno. Eu acho que cada um tem uma pegada completamente diferente. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? O residencial é assim... você não tem muita margem de manobra. É o sonho do cara, ou da pessoa, no caso, é o castelo dessa pessoa. Então tudo tem que ser feito com um extremo cuidado, até porque o cara vai passar 20 anos olhando para aquela coisa, e se não saiu do jeito que ele queria, ele vai te xingar intimamente durante 20 anos. Então você tem que ter um cuidado, não que não tenha cuidado nas outras áreas, mas na casa do cliente eu acho que é uma responsabilidade, acho que um pouco maior. Talvez e é muito mais íntima a relação. É uma questão de expectativa do consumidor específica ali, talvez. Você tem que conhecer o estilo de vida. Você tem que conhecer a família. O residencial é muito diferente. Por exemplo, eu já atendi clientes que viraram meus amigos, que você tem que, no briefing, esmiuçar o suficiente para saber que eles tinham uma panela de 70 centímetros de diâmetro que usavam uma única vez por ano, que era para fazer uma feijoada numa data específica para a família inteira. Sim. E tem que guardar. Sim. Mesmo que ela seja usada uma vez por ano, ela tem que ser guardada. Então você tem que ir a fundo no residencial. Eu tenho uma dessa, pra você ter uma ideia. E tá bem guardada? Tá. Então, inclusive, essa é uma grande discussão para uma reforma que eu vou fazer. Legal. Porque é exatamente isso, né? Assim, você tem uma panela específica que você ganhou de alguém da família que você vai usar num dia claro. E essas coisas no residencial acho que pesam muito. Tem um valor para você que eu não consigo mensurar. É muito pessoal. Diferente o varejo, por exemplo, de shopping ou de rua, que você estava perguntando, se for estabelecer um paralelo, eu tenho que fazer vender. É mais simples, do ponto de vista de objetivo, de alcançar o objetivo. Porque tem técnicas, né? Você tem inúmeras técnicas para fazer vender mais. Você vai se aliar com o visual merchandising, você vai se aliar com o que tem de mais moderno, vai buscar informação em Milão, você vai fazer o que tiver que fazer. Vai aproveitar a posição do shopping, né? Exato. O fluxo e tal, né? Exatamente. E vai
ter que fazer vender. Então, o objetivo é mais claro, eu acho. Com o residencial, eu acho que é muito pessoal, é muita nuance, é muito tênue a linha entre você fracassar e ter êxito no resultado final, não do ponto de vista de acabamento, ou se o material que foi especificado é bacana ou não, e o cliente... Não, é o resultado do todo. Nesse aspecto, eu acho é uma diferença muito grande que existe entre a arquitetura que se faz hoje e antigamente, é o 3D. O 3D revolucionou. Antigamente a gente escutava muito o cliente falar, poxa, mas eu não sabia como ia ficar, eu não conseguia enxergar. Puxa, mas era assim... O 3D não, o 3D o cara vê antes. Pronto. Com textura, com iluminação, com toques, com biofilia. Até com os eletrodomésticos, né? Até com os eletrodomésticos. Abrindo, fechando. Sim. Então o 3D resolveu, a tecnologia nesse aspecto resolveu bastante. Sim. Não tem como o cliente falar, pô, mas eu me frustrei porque eu não consegui imaginar. Sim. Você trouxe uma peça de piso, eu achei que ia ficar legal, mas na hora que jogou no piso eu não gostei. Só que já está instalado. O 3D simula tudo. Então, acho que a gente teve um ganho na parte, principalmente, do residencial. E o corporativo é business. Você tem que fazer um fluxo bacana, tem que entender qual é o core do negócio, né, do escritório, e fazer com que tenha um fluxo bacana de acordo com a atividade que ele pratica. Então, acho que é basicamente isso. E aí agora, eu acho que eu poderia estender, que são os espaços compactos, que é uma outra pegada completamente diferente. Esses assim, na parte do ponto de vista de cozinha, né, que a gente vai chama, no mercado a gente chama de APA, né? É tão exíguo que, na verdade, este mercado, desde construtoras até corretores, etc., a nomenclatura que se usa é APA, é a área de preparo de alimento. Sim. Nem chama de cozinha, porque na verdade é muito compacto mesmo. Sim. Então qualquer alternativa que você tiver que lançar a mão para que você consiga performar essa APA como se fosse uma cozinha, é bacana. Não, é total. interessante. Não, e a gente trabalha o contexto, né, de cozinha, de APA, etc. A gente trabalha de ponta a ponta, né? Então eu vou fazer uma casa que tem às vezes 4 cozinhas, né? Uma cozinha principal, uma cozinha gourmet, uma cozinha de apoio, uma terceira cozinha, uma quarta cozinha para funcionário, por exemplo. Sim. E a gente vai fazer áreas ultra compactas. Exato. Né? E a gente começa a detectar uma mudança até no cenário, dependendo da região e tudo mais. Eu me recordo que o primeiro projeto que eu peguei para fazer foi num estúdio lá era em Perdizes, acho que era na Cardoso de Almeida, se eu não me engano. Legal. E foi a primeira vez, isso lá 15 anos atrás, que eu me deparei com um prédio que não podia ter gás. Né? Eu nunca tinha me deparado. O estúdio, né? de forma geral, é difícil, né? Ter gás. Eu não sabia nessa época. E aí eu cheguei lá pra ver. Depois a gente viu que praticamente todos não têm gás, né? E a gente conseguiu desenhar um cenário interessante, porque era um estudante de gastronomia. Show. O que o estudante de gastronomia vai querer fazer em casa? Cozinhar. Vai ter que testar, vai gostar. Quer dizer que ele gosta, no mínimo, de cozinhar, né? E tem uma outra questão que a gente também não pode desconsiderar, né? Se a gente estiver bastante antenado com o mercado que a gente está inserido, é que a gastronomia, ela mudou de nível. As pessoas conhecem, se interessam. Então, a quantidade de pessoas que gostam, querem, se interessam em cozinhar, querem comer bem, querem tentar uma receita que viu em inúmeros programas que existem no streaming, inclusive de fora, daqui. É um mercado que cresceu demais. Então, você trabalhar com a cozinha, ou APA, no caso, de um estúdio para uma pessoa com esse perfil, e a gente tem que ter habilidade de identificar num briefing bem feito. Sem dúvida. Quantas vezes o cara cozinha, que tipo de cozinha gosta, se ele recebe gente, se não recebe gente, para um apartamento de 20, 25 metros, até mesmo 17, como a gente chega a ver. Então, é um desafio, é um desafio. Mas é possível. É isso que é o mais legal. Isso é o que eu tô achando mais legal, né? Porque a gente ainda tem aquela mesma necessidade do primeiro caso, que é o caso residencial. Sim. Né? Sim. E muitas vezes esse espaço, ele pode não ser o espaço final dos sonhos da pessoa, a casa que ela vai viver no futuro, mas ela é um primeiro sonho realizado na sua maioria das vezes, né? É que assim, então, agora, se a gente for falar de espaços compactos, e principalmente de estúdios, isso é uma tendência. Isso não tem como voltar atrás. Até porque a nossa população está envelhecendo. Então, além do jovem
executivo que está começando a vida, que trabalha na Faria Lima, sei lá, e quer um apartamento bem localizado, mesmo que no começo de carreira, que vai para esses tipos de espaço, que são os estúdios, né? Geralmente não tem carro, anda de Uber Black, tem outro perfil, né? Sim, sim. A nossa população está envelhecendo. Então, o estúdio daqui a pouco vai virar até o próprio Alexandre Frank, o David Tacon e da House, ele fala muito sobre isso, e é uma coisa que eu acredito também. A gente vai ter residência sênior. Ah, com certeza. Então, já está tendo, né? Muito. Não, mas eu digo verticalizado, com um empreendimento inteiro preparado, em vez de ser uma coisa horizontal como é hoje, por exemplo, em casas, né? Você vê muito em Pinheiros, por exemplo. Sim. Não, a gente vai ter prédios muito bem localizados e preparados para essa galera. Então, não vai voltar. Não tem como, né? Eu acredito nisso, até porque eu vivo um pouco isso no meu prédio, num prédio que já é mais antigo. Sim. E o meu prédio é predominantemente de idosos, né? É isso aí. Assim, deve ser mais de 65% ali, fácil, né? Isso mesmo. E a dinâmica do prédio, ela é curiosa, né? Por exemplo, uma coisa que é comum você ver num prédio novo é, por exemplo, você não ter o porteiro, você ter tudo eletrônico. Virtual, sim. Isso é impraticável no meu prédio. Impraticável. Né? Tem muita gente idosa, às vezes até... Mas a galera tá se acostumando, hein? Essa galera mais velha tá entrando numa pegada diferente. Essa questão do porteiro ainda tem os meus pontos ali. Eu vejo alguns... Eu acho que como visitante é um pouco mais difícil. Mas pro morador, de forma geral, muita gente se adapta. Não. Eu até prefiro, né? Eu acho que para mim não faria... Embora eu goste muito dos meus porteiros, são todos muito legais, mas isso não me afetaria. Claro. Mas o que eu vejo muito é essa coisa, esse cuidado dele com o idoso, né? Deles com o idoso. O idoso valoriza muito isso. Tanto que essas ideias foram rejeitadas sempre no nosso... mas é um caminho sem volta. Você pode ver que cada vez mais os edifícios, até comerciais, são raros os edifícios que têm portaria 24 horas, mesmo os corporativos. A gente demorou, inclusive, apesar de procurar bastante imóvel, tanto de rua quanto de corporativo, para alocar para o nosso showroom. A gente demorou bastante até para achar, porque a gente queria um período de valet no estacionamento mais estendido, inclusive aos finais de semana, e portaria 24 horas. Se eu quiser chegar lá para atender 1 da manhã, eu vou te atender 1 da manhã, você tem que chegar, alguém vai te receber, vai fazer o seu cadastro, você vai subir. Sim. E a gente conseguiu, mas não é tão simples hoje em dia. Eu sei. A gente atende muito fora, a gente atende muito fora do horário. Né? Claro, as pessoas trabalham, elas têm tempo fora do horário comercial para tratar da sua vida pessoal. Né? No horário comercial estão trabalhando. Então, para nós era muito importante. E a gente teve dificuldade, achamos, óbvio que existe, né? Tem todo um esquema para que isso tenha alguns que funcionem, a gente paga o preço por isso, mas é uma tendência que o virtual seja cada vez mais presente, acho que não tem como. Enfim, eu espero, vamos esperar para ver. Eu vou te falar que residencial, por exemplo, acho que 90% que a maioria está com... Pelo menos no período da noite. Pelo menos no período da noite. Isso pode ser isso também, né? Pode ser uma questão de período, talvez, uma coisa híbrida. No caso está híbrido, mas à noite 90% dos prédios que eu visito, ou socialmente, ou comercialmente, os residenciais são portaria virtual. E como que você imagina essa residência sênior? Em matéria de estrutura de apartamento, porque eu chuto aqui, né? Porque eu tô fazendo uma reflexão agora, então eu posso falar uma besteira aqui. Mas a gente também não sou especialista e nem vidente, mas eu imagino. Mas acho que cabe a gente visualizar aqui. Claro. Né? Eu tô vendo. A gente teve alguns projetos ali na região de Perdizes, especificamente, que é onde fica a loja. A gente pegou muita gente indo para apartamentos de 2 dormitórios, apartamentos menores, 60 metros, 70. E eu me recordo de alguns aqui, né, fazendo esse downsize. Na verdade, né, de uma forma geral, que eu posso dizer para você, que os apartamentos estão diminuindo. Quanto mais bem localizados, eles estão diminuindo cada vez mais. Então, hoje em dia, você tem 2 dormitórios com 40 e poucos metros. Né? Então, é relativo. E nessa pegada, como a gente vê que o espaço compacto, primeiro que assim, eu acredito que é uma realidade, caiu no gosto e caiu no bolso.
É possível você morar bem em São Paulo com um ticket razoável. E é o que a gente fala, tem que se adaptar a viver com um espaço compacto. Eu vivo num espaço compacto. Então, você tem que se adaptar, você tem que se apegar de muita coisa e ter um estilo que, com o meu estilo de vida, é compatível morar num estúdio. Tem gente que não é. Se o cara acumula 85 pares de tênis, ele não vai morar no estúdio. Né? E tem inúmeras vantagens. O grande barato, por exemplo, da nossa proposta da Nacube é que eu consigo fazer com que você tenha uma qualidade de vida de um apartamento maior do que ele parece. Com as nossas soluções inteligentes, com os nossos móveis, a gente consegue permitir que você viva melhor. Essa que é a grande sacada, essa que é a grande diferença. O que a gente na pesquisa lá atrás, em 2023, observou muito? Você vai no estúdio, ou você tem um sofá, ou você tem uma cama, ou você tem um sofá-cama, que é absolutamente incômodo na nossa idade. Acho que já não dá mais para pensar em dormir no sofá-cama. Uma coisa é você dormir um final de semana, né? Na casa de um amigo, outra coisa é você... As nossas soluções permitem que você tenha os dois no mesmo lugar e que eu te libere de 20, 25, eu estou te liberando 9 quando você não está em uso. Você consegue ter um sofá, assistir uma televisão, receber os amigos, assistir uma TV, ver uma série com a namorada. E pode estar sentado, pode estar tirando barato, pode fazer uma festinha. E até também é transformar eventualmente, estou chutando aqui, né? O cômodo, o segundo cômodo ali, né? Às vezes é o escritório, a gente recebe, a sala de videogame. A gente recebe muita consulta, atende bastante. Uma coisa até que a gente, lá atrás, quando a gente começou a formatar o negócio, acreditava muito só no estúdio. Isso não é verdade. A gente pode vender para, por exemplo, um dormitório perfeito. Você tem um short stay para alugar. Sim. E eu tenho, por exemplo, uma cama de casal num dormitório, mesmo que seja um apartamento compacto, tá? Perto do Allianz, perto das clínicas, seja onde for. É um lugar bem localizado, porque São Paulo tem um turismo absurdo, inclusive hospitalar. Sim. Né? Essa parte não, graças a Deus. Não, mas ainda bem que tem, né? É bom para os médicos, é bom para os enfermeiros, é bom para quem vende material cirúrgico, e a vida é assim mesmo. Mas pelo menos é referência. Tem gente que vem de Manaus e fica 6 meses tratando aqui, a gente é referência. Então, a gente tem mercado para isso, né? Show da Taylor Swift, vem gente do Uruguai para assistir aqui. Então, São Paulo tem uma pujança diferente, né? Na verdade, o que acontece? Se tiver um apartamento de um dormitório para receber um Airbnb ou algo do gênero, que você tem uma cama, com a nossa solução, você vai passar a ter 2 camas. Eu recebo 4 pessoas e não só 2. Então, eu aumento o potencial de menor vacância desse investidor. E, por exemplo, imagina que eu venho de Ribeirão Preto com um casal de amigos, eu, minha namorada, com um casal de amigos para assistir um show. Eu posso ficar num Airbnb desse. Eu não preciso ficar em um e ele em outro, tem um custo maior de viagem. Sem dúvida. Então, tem algumas... E aí a gente percebe também que, por exemplo, tem gente que mora num apartamento de 3 dormitórios, mas que as nossas soluções, elas cabem porque o cara recebe os pais, os que vêm do interior uma vez por mês, ou tem os filhos que são casados e vêm também uma vez a cada 15 dias. E aí aquele quarto que era só um escritório e que era apertado, ou tinha uma cama que não servia para nada, ele é liberado, você funciona ele como escritório o tempo que você quiser. Sim. E quando você tiver que usar, no mesmo espaço, você consegue ter tua cama. Então então a consulta e a procura é muito grande, não só em estúdio. Isso foi um grande ponto de virada pra gente. Entender que no fundo, todo mundo precisa dos nossos produtos. Todo mundo não, mas os produtos vocês são emplacados em muito lugar. Muita gente procura, muita gente precisa. Por exemplo, alguns específicos que eu acho que você pode usar em basicamente até praticamente a casa inteira, dependendo do lugar. Sim. É aquela mesa que fica escondida, por exemplo. Sim, a giratória. Essa mesa giratória ela pode ficar na sala, ela pode ficar numa. Não, e ela tira totalmente o elefante num estúdio. Essa tira totalmente o elefante da sala, né? E assim como a cama que desce sobre o sofá. Essa também, acho que essas 2 soluções, por exemplo, especificamente combinadas para um estúdio, eu consigo te liberar 9 metros, 10 metros quadrados em qualidade de vida. Não, e isso que você falou, por exemplo, eu estou fazendo uma reflexão assim em vários lugares aqui, porque eu tenho muitos amigos, né? Eu mesmo tenho uma salinha, tenho meu escritório, e eu tô
pensando aqui em fazer uma outra, em mudar meu escritório de lugar para ficar um pouco maior. Claro. E fazer uma salinha ali de game, botar Legal. um PlayStation, tudo Legal. mais, né? Ou, enfim. Aí você fala, poxa, se eu coloco um sofá que ele pode virar uma cama confortável, eu fico bem para receber um amigo e vira uma sala de games e ao mesmo tempo um negócio, né? Isso é uma coisa interessantíssima, né? Inteligência, inovação e flexibilidade, acho que principalmente para espaço compacto ou multiuso é a tendência. E a gente aposta muito nisso e o retorno está sendo legal. Cara, isso é bem legal. A gente tem que conversar porque eu preciso fazer uma reforminha lá. Vamos colocar uns negócios. Já tem uns 2 lugares que eu quero colocar a mesa e o sofá eu acho que caberia muito bem vai ser um prazer, lógico. Num espaço. E me diz uma coisa, como é que foi essa transição aí pra ti na questão profissional? Né? Porque uma coisa é você trabalhar como arquiteto, trabalhar para empresas, etc. Outra coisa é você assumir a função efetiva do empresário, né? Tudo bem que como arquiteto você já tinha uma coisa assim, mas agora a gente está falando de varejo, né? Uma questão, mesmo que um varejo customizado, mas a gente está falando de vendas. Como é que foi essa mudança para você aí nessa região? Eu vou te falar que assim, pessoalmente, foi um desafio enorme, porque a gente teve, por exemplo, até que entender sobre o colchão. Nossos produtos, por exemplo, são acompanhados pelo nosso colchão. O colchão é desenvolvido especialmente para nós, com a nossa marca. Então a gente teve que ir a fundo, porque no começo até ficava aquela dúvida entre eu e o Fábio, pô, mas é de mola, mas é de espuma, é a vácuo, não é a vácuo, a gente tem uma gama imensa de colchões no mercado. Aliás, o Brasil é o país do mundo inteiro que tem mais fabricantes de colchão e marcas de colchão. Sério, não sabia. É curiosíssimo. Olha. E aí a gente teve que entender esse mercado, porque na verdade o que acontece? A gente tem um sistema inteligente. Nosso mobiliário tem ferragens inteligentes. Então todo o sistema trabalha em cima de uma calibragem de peso específica. Com certeza. Para 2 pessoas de 120 quilos cada uma. Tá? O colchão ele tem que tomar altura específica e ele tem que ter um peso específico. Então a gente teve que aprender a desenvolver um colchão específico que atendesse a maior parte das pessoas. Então foi insano nesse ponto de vista, sob esse ponto de vista, né? Você enveredar sobre caminhos que até então, para mim, era uma cama de casal, o cliente ia lá, comprava uns sinos, ou seja lá o que ele quisesse, colocava lá e estava tudo certo, tranquilo. Então a gente teve que submergir, teve que enfiar a cabeça em vários aspectos que não eram exatamente o meu dia a dia, muito menos do Fábio, que é administrador de empresa, trabalha no mercado financeiro, trabalha muito tempo. Está falando de mercado muito específico. É muito específico. Além de tudo, detalhe de fabricação, porque assim, eu sempre trabalhei com marcenarias coligadas. Todo projeto de arquitetura, ou 99,9% tem alguma parte de... Mesmo esse 0,01 tem alguma coisa. De marcenaria. Só que é muito simples, porque você faz um projeto básico, que você quer que funcione, e o profissional de marcenaria, mesmo que de planejados, mesmo que um cara de bairro com uma boa marcenaria, né, mais artesanal, ele vai executar, ele vai medir, vai se responsabilizar. E a gente não, a gente hoje é o fabricante do mobiliário. Então a gente teve que prospectar, entender, usar programas específicos que o mercado de mobiliário planejado usa. Isso é uma outra coisa que no Brasil é sensacional. Os softwares que a gente tem, os softwares nacionais, eles são surreais. É muito bom. Tanto é que já foi absorvido por multinacionais, né? Nem é mais nosso. Ah, não é mais nosso? Não. Poxa, então... Promob não é mais nosso. Mas alguém ficou muito rico. E o mercado todo usa. Mas a origem é aqui, então... Sim. É bem legal. E assim, agora, de forma geral, além de todo esse desafio de montar ou formatar a empresa do zero, uma coisa absolutamente nova e sem parâmetro, né? A gente não tinha muito parâmetro de comparação, né? Fulano não está fazendo, não. A gente teve que saber trilhar o nosso caminho e de uma forma que a gente não tinha muita chance de errar, porque a gente se dedicou muito para isso, né? Se preparou demais. Agora, de forma geral, no dia a dia hoje, para mim, especialmente, a gente funciona como escritório de arquitetura. Legal. Tem estrutura de um escritório de arquitetura e trabalha como escritório de arquitetura. Específico, mas é um escritório de arquitetura com rotina de escritório de arquitetura, então não tem muito... Agora que passou a fase de
né, de implementação, de formatação de tudo. Se bem que provavelmente vocês vão ter que ir acompanhando isso ano a ano para fazer acho que suas isso faz evoluções, parte né? do empreendedor, cara, da vida do empreendedor. É saber diagnosticar para que lado tem que ir, se tiver que ajustar um pouquinho a rota, tem que ajustar. E eu acho que faz parte, né? Porque, na verdade, as coisas, de forma geral, e as pessoas, os negócios, são dinâmicos. Né? Sim, sim. Não, e você falou uma coisa que é muito curioso, mas é uma coisa comum, né? Que é a gente tinha pouca referência, eu te digo com experiência própria, porque a gente também tinha muito pouco. Sim. Né? Embora existissem algumas outras lojas, não existia nenhuma loja efetiva online, né? Que foi como foi nosso surgimento, Sim, né? sim. Então, que, aliás, você é forte pra caramba. Muito obrigado. Dá um trabalho, mas a gente imagino. vai seguindo, né? Bom, mas no pain, no gain. Exatamente. Não, mas é muito curioso isso, porque a gente ouve muito empresário nessa linha. E é uma realidade, assim, porque uma coisa é você montar uma paleteria mexicana, por exemplo. Sim. Você já tá no negócio. Vai montar um restaurante japonês. Você tem umas coisas, mas tá num mercado já estabelecido. Sim, né? sim. Você vai ter... vai ter que ser competitivo. Você vai abrir a porta, vai ter fornecedor te procurando para te oferecer coisa, porque o mercado é imenso. Em contrapartida, se você não atender bem o seu cliente, no dia seguinte ele está no seu vizinho, porque você vai ter um restaurante vizinho. Eu falo de novo, vou trazer por experiência própria mesmo. Eu vou num restaurante, fui recentemente, um restaurante que eu ia sempre, cheguei no restaurante, a gente foi mal atendido. Eu estava com fornecedor, inclusive. Foi mal atendido assim, a gente chegou, fomos atendidos, o pessoal saiu, e chegou um grupo muito grande, e claramente estava com um pouco garçom ali. Sim. Né? Não estavam esperando. Não, os garçons, eles estavam esforçados, estavam tentando. Sim. Só que assim, basicamente a nossa comida demorou, a gente tinha que ir embora porque a gente tinha que voltar para a empresa para discutir outras coisas, né? Tinha mais gente que ia encontrar a gente. A gente acabou comendo mais ou menos, deu para matar a fome, mas ficamos no mais ou menos ali. E eu falo, pra que eu vou lá de novo? Eu vou no outro. Né? Então, o outro ganhou uma chance agora. A gente tem um problema sério no Brasil de mão de obra, né? A gente tem um problema muito sério. Acho que é meio que cultural até. E você vê que, por exemplo, São Paulo é referência. Você pode falar com qualquer turista de qualquer lugar de fora de São Paulo, vai falar que nunca foi tão bem atendido e fica impressionado com São Paulo. Mas é que também é um pouco a nossa régua a nossa régua mas eu vou te falar que nesses últimos anos eu senti muito mais essa questão da dificuldade de mão de obra, sabia? Porque não sei se é uma questão também de sazonalidade, mas enfim, o pós-pandemia prejudicou muito isso para o mercado, na minha visão. Não sei se também as pessoas retornaram, né, os trabalhadores de forma geral, a mão de obra, vamos dizer assim, muitos retornaram com o negócio da pandemia, retornaram para o seu local de origem, e a globalização também permite que eu trabalhe meio que remotamente, em alguns casos de outro lugar, então eu não sei diagnosticar muito bem, mas de uma forma geral a gente percebe que deu uma caída. Você acha que esse hoje, como empreendedor, você entende que esse é a sua maior dificuldade quando a gente fala de time, de equipe? Então, no meu caso específico, não. Mas por empirismo e por observação, eu diria que sim. E por ter feito obra há muito tempo. É uma coisa um pouco complexa, né? E intrínseca, né? Tem um ponto que você levantou que me deixou curioso, né? Porque quando a gente fala na questão de colchão, eu não sabia que o Brasil era o país que mais tinha. Pois é. A gente também não sabia, descobriu. Cara, mas uma coisa que eu, por exemplo, tive muita dificuldade foi em escolher o meu colchão. Né? Como é que foi essa escolha para atender esse... A gente fez uma consultoria com um cara que trabalhou num grande fabricante do mercado de colchões durante 30 anos. É um engenheiro, deu uma consultoria, deu uma aula, e aí a gente foi atrás de um fabricante. Tem muita cortina de fumaça no mercado de colchão. Eu não quero ser antiético e nem começar a entrar no mercado que não é o meu exclusivamente. Eu vendo colchão, mas eu vendo um tipo de colchão, o meu colchão. Então eu não quero ser antiético de criticar ou de me adentrar demais no mérito do mercado de alguém. Mas a gente percebe que tem muita cortina de fumaça. Na verdade, precisaria de muito menos para vender um bom colchão. Então você necessariamente poderia ter 4 tipos de colchão no mercado. E nos bolsos diferentes. Quanto mais tecnologia ele tiver, melhor ele vai ser. Ou
quanto mais tecnologia ele tiver sendo fabricado, melhor ele vai ser. E aí densidades diferentes, estilos de vida diferentes, você gosta, seu corpo se acomoda mais de um jeito, se acomoda de outro, se comporta melhor. Eu, por exemplo, eu gosto de um colchão mais firme. Tem gente que não suporta, então isso é muito relativo. Então, o meio do caminho eu acho que é o melhor para todo mundo, né? Então, a gente foi especificamente procurar um fabricante altamente especializado, que fabrica os nossos colchões. É um cara que é credenciado pela Scania, fabrica Olha só. fabrica e lá fora. E fabrica os colchões da Scania do Brasil, das boleias, né, dos caminhões. Que legal. Tem um know-how e uma expertise absurda. Fabrica para Siemens, inclusive, e outras marcas que todo mundo conhece. E aí a gente foi atrás de um tecido muito específico, que é o Emana, feito com fios Emana da Rhodia, que tem uma pegada de energética, de recuperação de energia durante o sono, muito legal. Então essa é uma exclusividade até o momento. Daqui a um tempo eu acho que o fio Emana da Rhodia, que é o que a gente usa no tecido do colchão, perdão, eu acredito pessoalmente que ele vai começar a ser usado até em roupa de ginástica, de esporte, assim como foi o Dry Fit lá atrás por outro motivo. Sim. O Emana vai revolucionar um pouco, porque ele tem várias vantagens, é bem legal. Então, a gente teve que se aprofundar para conhecer o mercado. Até porque, assim, quando você, e isso era uma premissa nossa, ser os pioneiros, né? Você vira meio vidraça depois, né? Então você precisa se preparar para isso, né? Não, e aí você começa a ter uma coisa que são os copiadores, né? Sim. Vira e mexe, vai aparecer um copiador, alguns porque concorrência agrega. Não, eu acho que Concorrência agrega. totalmente contigo. Porque, na verdade, isso até é número estatístico, né? Se você tiver uma máquina de Coca-Cola nesse canto aqui, sozinha ela vai vender um X. Se você colocar uma da Pepsi do lado, as duas vão vender muito mais. Né? Então, ou seja, a comparação para quem está bem estabelecido no mercado, como o seu caso, é boa. Não, você tem toda a razão. O que eu vejo só que é uma coisa que é muito complexo, é um momento delicado, né, na hora de pegar, é porque muita gente que está querendo empreender, olha e fala, eu vou fazer isso porque isso é fácil. A gente sabe fácil. Não é fácil. Né? Então, assim, quando a pessoa começa a fazer, eu vou dar um exemplo muito claro. Né? Então, quantas vezes eu não ouvi no mercado a pessoa falando, vou fazer um site que custa R$99 por mês. Poxa, a gente vê um monte. Em 15 anos, a gente vê um monte de gente abrindo, fechando. Alguns tiveram seu sucesso temporário, alguns estão vivos até hoje, mudaram, pivotaram, aprenderam a fazer. E devem ter seu mérito. Sim, tá tudo certo. Mas é uma coisa que é muito importante, e até um objetivo desse conversa, desse bate-papo, a jornada é muito importante porque ela te faz aprender coisas que vão estruturar as suas decisões hoje. Né? Vão te estruturar a tua base, né? E também vão te fazer aprender. Por exemplo, se você tiver, acredito eu que no futuro, surgir uma demanda por um tipo diferente de colchão, vocês vão criar uma segunda opção. Claro. Por aí vão ver. E aí, obviamente, vão vendo. Como, por exemplo, a gente já percebeu uma coisa do gênero que você está falando. A gente hoje, basicamente, trabalha com colchão tamanho casal, padrão casal. Todos os nossos produtos são para casal. No segundo semestre a gente vai começar a trabalhar com solteiro, porque percebeu, então faz parte do negócio você identificar os pontos que devem ser melhorados. Eu acho que isso é pertinente ao empresariado. Né? E isso na parte, por exemplo, como você mesmo falou, que vocês são uma empresa de arquitetura hoje, né? Um escritório de arquitetura, não uma empresa de arquitetura. Desculpa. A gente é uma empresa de imobiliário inteligente para espaços compactos, mas o funcionamento dia a dia do escritório, do showroom, é um escritório de arquitetura. Então, esse escritório, ele para desenhar o projeto mais certo dentro do que vocês têm, ele vai precisar também ir longe naquela primeira necessidade que você tinha lá da casa do início, de entender o consumidor. Sem dúvida. Para ver como ele vai fazer. Sem dúvida. E isso... Até porque a gente tem, por exemplo, pra você ter uma ideia, sem querer te interromper, imagina. Já te interrompendo, é um formulário de briefing bastante extenso, principalmente quando é para morador.
Se não é morador, se o cara é investidor, tem uma parte que pula já para o final do formulário, porque na verdade a gente já entendeu. Agora, quando é morador, as etapas são maiores. Você precisa diagnosticar, saber quantos calços o cara tem, qual é o estilo de vida dele, se ele pratica algum esporte, se ele tem um capacete de moto, se ele tem uma roupa de moto, você precisa saber, ele tem que guardar. Ele mora em 20 metros quadrados. Não, e você tem aí voltando aqui para o parte da APA, né? Sim, APA, área de preparo de alimentos. Área de preparo de alimentos. Mas pode chamar de cozinha. Ou da cozinha, né? O Fábio chama de cozinha até hoje. A gente também fala de ele se nega a chamar de APA. Né? A gente vê situações e a gente vai ter produto para atender de ponta a ponta. Então, por exemplo, se a gente pegar um morador que gosta de cozinhar. Sim. O cara quer ter um fogão, a gente consegue colocar um fogão para ele. Com certeza. Ou no caso, por exemplo, dos teus produtos que a gente usa, o cara tem um forno, porque ele precisa de um forno, o estilo de cozinha dele demanda um forno, mas que é combinado com micro-ondas. Sim, é um exemplo também. Então, ao invés de eu ter uma torre de eletrodomésticos, eu tenho um produto. Exato. Então, hoje em dia também o teu negócio tão tecnológico que permite a gente, é um agregador, na verdade, no nosso caso, por isso que a gente procurou você como meu parceiro. Eu fiquei muito feliz com isso. Não, e aí você pode ter vários jeitos diferentes, né? Tudo bem, você quer ter um forno combinado e um cooktop de 4 bocas, por exemplo, porque você gosta de cozinhar, você vai precisar de uma área de preparo razoavelmente grande, que vai comer um espaço bom. Você vai ter uma geladeira de embutir, você já ganhou um espacinho ali. Com certeza. Interessante. Com certeza. Porque, na verdade, um freezer pequeno. Às vezes, cada 10, 15 centímetros que você, numa vida de um apartamento enorme de 180, 200 e poucos metros quadrados, não percebe? Para um espaço compacto, sem dúvida nenhuma, 10, 15, 20 centímetros, às vezes faz uma diferença enorme. Né? Não, eu estava vendo no meu apartamento mesmo. Meu apartamento não é muito grande, mas tem 79 metros quadrados, não é pequeno. É um bom apartamento. Só que eu coloquei uma geladeira nossa, mas eu coloquei no nicho que estava, porque eu falei, vou reformar a cozinha depois. Claro. Né? Primeiro eu mudo, minha cozinha tem que ficar incrível, então eu vou reformar depois. Claro. Enfim, no meio teve a pandemia. É um processo meio normal isso, né? Ou também daquele casal que já criou os filhos, e aí o cara no final da vida quer dar uma... No final da vida não, mas confortavelmente ele quer... Nos anos dourados dele, né? Exatamente. Quer dar uma cozinha bacana para a esposa, né? Para receber os filhos, para receber os netos. Não, e aí assim, o espaço que a gente tinha de nicho era de 89. Só tem um nicho de 89 para uma geladeira que vai ser de 70. Você olha para aquilo e fala, eu tô perdendo um pouco de espaço. Por exemplo, tem 50 e pouco, né? Então... Não, mas digamos que eu vou colocar uma de 75 centímetros de embutir. Pô, eu vou ganhar 15 centímetros ali, eu ganho uma adega ali exposta se eu quiser, ou um lugar, um dispensa de temperos, ou uma dispensa vertical. Sim. Né? Ou, eventualmente... Porque a adega eu vou colocar na sala, que vai ficar não bonito. Tem que estar refrigerada, né? Embaixo da mesa giratória. Olha, e eu acho que vai ficar legal isso aí, viu? Acho que vai ficar legal isso aí. Porque eu posso deixar o café em cima, a água ia com gás, que eu adoro tomar água com gás, só da stream que você faz na hora. Sabe? Bom demais. Espetacular. Bom demais. Mas é justamente isso. Sim. Pô, essa coisa, ela traz um negócio diferente, né? E é importantíssimo realmente que isso seja desenhado para cada pessoa e para cada momento de pessoa. Sim. Mas se você me perguntasse há 10 anos atrás, eu ia falar, poxa, eu gosto de cozinhar, cozinho que cozinhava uma coisa ou outra. Poxa, trabalhando tanto tempo nessa área, você aprende a gostar. Eu adoro cozinhar hoje, né? Então, hoje, para o domingo, minha família vai na minha casa e cozinho, né? Eu também gosto. Aí você tem o dia da massa, vai aquele negócio gigantesco, tem aquelas que tem os lugares para você colocar a massa individual, sabe? Sim. Aí, vira um show. Você tá com o fogão no meio da sala, já com a coisa ali, claro. Toda a estrutura bem feita, olhando, conversando com as pessoas já interagindo. É muito legal. É muito legal. Muito legal. Mas é realmente individual para cada pessoa. No caso do morador, sim. É que a gente tem que trabalhar com alguns clientes diferentes. Tem um investidor, tem um cara que mora no Recife, ele não vem a São Paulo, só que ele tem 5, 10 imóveis aqui para alugar short stay. É um investimento. Sim. Então, esse cara, ele quer uma outra coisa. Aí vai meio que nem um varejo. Eu tenho que performar, eu tenho que preparar o estúdio dele, por exemplo, para performar em termos de vacância ou não.
Sim. Então é outro desafio completamente diferente, né? Eu tenho que pensar mais genericamente, o que vai agradar, o que vai impactar. Sim. Que tipo de cores que eu uso, o que é a tendência, o que vai causar uma experiência melhor do que o imóvel ao lado para o hóspede. Então é a pegada um pouco diferente. Além do custo, né? Que você tem que chegar no limite do custo, porque o cara tem 5, ele não vai investir da mesma forma que o morador. Ele vai pensar de uma outra forma em termos de investimento, até porque ele está querendo retorno. Sem dúvida. Não, e é curioso, porque a gente tem alguns clientes nessa linha, assim, Sim. né? E dentro do universo deles, eles também têm os seus níveis de estúdio, né? Sim, sem Então, dúvida. a gente tem um cliente específico que eu me recordo de ter feito um dos projetos que a gente fez para ele, que acho que deve ter sido uns 4, 5, não me recordo agora a quantidade, faz um bom tempo, mas foi justamente frigobar, forno micro-ondas, com grill, nem era o combinado na época, porque faz bastante tempo, acho que foi antes do combinado estar mais acessível, e um queimador de 2 bocas, e a coifa de embutir. Tudo bem. Era um conjuntinho ali. Era um conjuntinho teoricamente mais simples, né? Para rodar em 1 metro e 1 metro que até vou né? te falar, assim, te interrompendo mais uma vez, mas na verdade para o mercado de investimento, realmente, de estúdio, Airbnb, short stay, pode dizer que é um combo até que legal. Sim. Até que é um combo legal, né? Porque na maior parte das vezes só vai ver um forno micro-ondas e um cooktop de 2 bocas. E o frigobar. Exato. Esse é o básico. Então você já foi até além. Ele já pensou mais É que a gente fez a casa dele aqui, então ele... Aí não tem como comparar. Não, é que ele vê a diferença de como preservam, por exemplo, os móveis, você ter uma coifa ali. Sim. Né? Mas aí tem que ver se o prédio tem a estrutura para isso. Sim. Porque, querendo ou não, a gordura está sendo filtrada, ela não vai impregnar e tudo mais. Mas melhor. mesmo na função depurador já ajuda bastante. Muito. Inclusive na própria preservação do mobiliário. Exato. Isso é fundamental. Claro. Afinal de contas, você está colocando coisa boa, você quer que a coisa dure, né? Sem dúvida. Mas eu lembro que teve uma coisa que foi curiosa, porque ele montou outros 2 prédios, outros 2 apartamentos que eram um pouquinho maiores, mas não muito, deve ter uns 45 metros quadrados, que era para... Ele era estrangeiro, ele na verdade basicamente alugava para o país de origem dele. Tá. Né? Então ele fez uma coisa muito mais luxuosa. Sim. Né? Mas de acordo com a expectativa dos hóspedes dele. Exato, só que assim, você tinha você olhava o preço, pra gente é proibitivo. Sim. Pra quem ganha euro, não é tão proibitivo assim. É diferente. Exato. Né? Só que aí você já fala, poxa, não, eu vou colocar um de 4 bocas, vou colocar um forno nessa posição. Pô, não é, mas o pessoal de lá está acostumado a esse forno nessa posição. Então deixa na posição que eles estão acostumados. Sim. E você começa a desenhar isso junto com o cliente, você fala, olha, ficou muito legal. Né? E a gente já fez um monte para ele. Né? Inclusive, estamos vendo para fazer um outro. Aí eu vou te colocar na jogada aí também para você conversar com ele. Dependendo de como for, dá jogo, né? Mas, assim, você acompanhar o cliente, mesmo do investidor até o consumidor final, sim, ele realmente dá muita possibilidade, né? Sim. Em várias situações, né? Sim. E é isso que eu te falei, né? São Paulo é uma loucura, né, cara? Se a gente parar para pensar, eu conheci gente no aeroporto já, que o cara veio de BH de manhã para visitar um empreendimento, porque ele tinha 8 estúdios e ele estava voltando depois do almoço para casa, porque ele não é daqui, não vê. Já conheci gente no aeroporto, casal que teve segunda lua de mel aqui em São Paulo, escolheu São Paulo por conta das ofertas. Então, a gastronomia aqui o turismo gastronômico, de espetáculo, de shows, hospitalar, como a gente disse, de negócios. Cara, São Paulo é muito pujante, né? É realmente uma cidade, nível da América do Sul, assim, acho que fora da curva, né? Olha, eu vou te falar que em matéria de todas essas que você falou, eu acho que assim, poucas cidades no mundo vão ser tão pujantes quanto a gente. Né? Ter tanta oferta de coisa, né? Não estou falando que São Paulo é a melhor cidade do mundo, não. Eu até acho que eu adoro aqui. Eu também. Eu sou paulistano de nascimento, né? Nasci aqui. Fui criado em Santos minha vida inteira, mas sempre vim a São Paulo, família de São Paulo, então meus pais sempre foram, então sempre estava aqui.
Mas eu amo São Paulo de paixão, cara. Assim, é uma coisa louca, não tem como explicar. Não, Eu gosto do ritmo de São Paulo. não, quando você pega Santos e São Paulo tem uma dinâmica até parecida, né? É um Não, pouco mais light, não é? não, cara, é Olha, completamente diferente. jura? É, completamente. Eu tinha uma Eu diria que expectativa. Santos está mais para um riozinho. Tudo bem, tudo bem. É. Até Tudo tem a bem. coisa do morro, asfalto, praia. Tem também. É bem, Entendi. bem. Tanto é que o Santista se identifica muito com o carioca. Olha só. E vice-versa, né? Tem uma coisa da cidade de praia, é diferente. O ritmo até de falar é diferente. Olha só, É cara. bem curioso. Mas eu amo de paixão, cara. Obviamente que a gente tem problemas sérios, estruturais em São Paulo, com uma violência que é terrível. Às vezes evito sair de carro e depois, dependendo do que tiver, eu localizado, meu carro estiver na rua, eu evito entrar e sair do carro. É louco isso, né? Se não tiver um carro blindado, fica difícil. Mesmo assim, você tem que entrar e sair. O trânsito, que é cada vez pior, está pior, muito pior do que antes da pandemia. Isso. Acho que uma coisa que ocasionou isso foi que muita gente comprou o carro durante a pandemia e não se desfez deles. Se habituou com o lance de ter o próprio carro. Eu acho que é também uma questão de ampliação, né? Também, mas natural até da porque coisa, o mercado de seminovos durante a pandemia cresceu absurdamente. Né? Sim. Então, o trânsito é um problema muito grave que a gente tem, mas com tudo isso, cara, eu não me vejo morando em outro lugar. Eu também. É difícil isso. Eu adoro a dinâmica de São Paulo, adoro o agito de São Paulo, o agito na acepção mesmo, de ser agitado, de ser corrido, de ser. Tudo é possível. Né? São Paulo tem uma coisa que é. Não que isso não seja possível em outros lugares, mas eu acho que é mais difícil pela minha experiência de vida. São Paulo, você parar para tomar um café numa padaria qualquer, no meio do caminho qualquer, e conhecer uma outra pessoa, tua vida pode dar ter um rumo totalmente diferente no dia seguinte. Então, São Paulo é especial para mim. Com certeza, com certeza. A dinâmica da cidade é muito boa, né? É muito boa. Sem contar a oferta gastronômica de shows. Mas isso enfim, é difícil manter o peso aqui. É difícil. Né? E me diz uma coisa, como que estão os projetos da Inacube para esse ano, para o ano que vem? O que você tem, o que você imagina que vai? Então, o que eu acho que a gente vai acabar, e tem se mostrado dessa forma, acho que a gente vai continuar a acompanhar o mercado, principalmente espaços compactos, de estúdios. Acho que, por exemplo, hoje a gente vê incorporadoras que se focam só nisso. Né? E não são uma nem duas. E terrenos maravilhosos, assim, de sonho. Taim, Vila Olímpia, Cidade Jardim, nobres ao extremo, mais do que nobres, se é que existe isso. Então é um mercado que não tem volta. Né? E eu acho que a gente cada vez mais vai escalar isso de uma forma vertical. A gente espera, projeto. Vamos tentar inovar e vamos inovar com novos produtos, que eu te falei, as linhas de solteiro, que eu acho que são interessantes, né? Porque a gente tem que parar para pensar que, assim, com arquitetura a gente não pode ter muito pré-concepções. Né? Eu acho que isso, teoricamente, eu jamais dormiria ou recomendaria que você colocasse uma cama de casal com uma parte dela, para alguém que está dormindo, ficar encostado na parede. Mas você tem que parar para pensar que tem gente que não se importa. Sim. A realidade é essa. Tem gente que só tem aquele espaço. E é assim que ela vai viver. Como eu te disse, as pessoas têm que se adaptar ao estilo de vida de um apartamento de 18, 19, 20, 24 metros quadrados. Né? Tem apartamentos, por exemplo, que a gente pega para fazer o projeto e aí a gente coloca no AutoCAD e vê, peraí, não está dando 25. Mas a construtora ela considerou inclusive as paredes, ela considerou o terraço, então na verdade ele tem menos. Então, muitas vezes a gente precisa se adaptar a essa realidade e tem gente que se adapta muito bem. Então não adianta eu pensar como se eu estivesse fazendo para mim, com a minha verdade. Não é. Tem gente que vai se adaptar e dormir num beliche de solteiro, que seja articulado, que seja inteligente e que tudo bem, tá tudo certo. Então, a tendência é que para um segundo semestre, ele, além das revendas, que a gente vai começar a oferecer e prospectar, credenciar, na verdade, revendedor, para atender, ter um radar maior de atendimento, justamente ampliar um pouco essa linha de produtos pensando no solteiro. Acho que
Que legal. Acho que é o que eu posso dizer nesses próximos 6 meses aí, até o 2026. Acho que é por aí. Que legal, velho. E deixa eu te fazer, então nós temos Bora. mais dois joguinhos aqui. Bora. O primeiro me fala dos produtos da Inacube. Me destaca os seus 5 favoritos, os 5 destaques da Inacube. Tá, vamos lá. Eu quero, assim, acho que os que são mais efetivos, eu acho que são mais os que solucionam melhor para a maior parte de pessoas. A nossa bed and desk, que é aquela cama que desce e ela articula. Você tem uma mesa com uma prateleira em cima, ela articula, nada que está na mesa cai, e você tem uma cama confortável. Então, um espaço muito incrível. exíguo, é muito legal. Que a gente fez uma marcação de piso no estúdio que simula exatamente, por exemplo, um quarto de 2,10 por 2,80, um quarto pequeno. E aí você consegue visualizar no showroom, com a marcação de piso, com uma fita amarela, como se simulasse as paredes, que você tem um ganho absurdo de espaço. Né? Você tem uma boa circulação quando ela está aberta, como cama, mas na função escritório, você nada de braçada. Esse é um produto bem bacana, a gente acredita bastante nele. A mesa giratória, que é campeã, essa é campeã. Eu gosto dos dois. Mas para mim, especialmente, a cereja do bolo, acredito fortemente que são os sofás. Sofás-cama. Sofás/cama, né? Não sofá-cama, sofá/cama. Tanto a gente tem ele vertical, manual, com uso manual, né? E um diferencial muito grande do nosso produto, pelo que você vê fora, a gente recebe, cada vez que você começa a entrar em um mercado, você recebe, o algoritmo vai te... Sim. Então, o que a gente vê muito lá fora são as camas descendo sobre o assento do sofá. E ergonomicamente isso é muito ruim, porque você não consegue ter altura suficiente para amarrar um tênis, para alcançar o chão, porque está somando as alturas. No nosso caso, o mecanismo ele trabalha diferente. Então, o encosto entra, assim como o assento. Então, a cama fica na altura de cama. Legal. Então, essa articulação é diferente. Então, a cama, o sofá com cama vertical, manual. A gente tem a versão automatizada para quem quer um conforto maior, tem possibilidade, acha que é uma boa opção. Eu acredito que é bem legal. Tá lá no showroom também, quem quiser conhecer está convidado. Temos a horizontal, que eu também acho bem interessante, porque às vezes você não tem profundidade, não tem comprimento suficiente para ter uma passagem no meio da noite, etc., confortável, sobra muito pouco, o cara vai bater o joelho, a pessoa. Então a horizontal ela resolve bastante, porque na verdade ela ocupa menos espaço do cômodo, né? Então acho que esses produtos, assim como duas mesas expansivas que a gente tem articuladas, além da giratória, em 2 medidas diferentes, são bem interessantes. São soluções que eu acho que tem um uso quase que para todo mundo, dependendo muito de caso a caso. Por exemplo, se o cara trabalha em casa, seria mais um lance de escritório, mais de desk mesmo. Se o lance é mais ter uma sala para TV, para receber os pais, ou os filhos, ou um amigo, ou namorada, ou seja o que for, eu acho que até para uma casa de praia, cara, assim. Não, eu acho a vertical em específico, eu acho que ela se adapta até. Eu não limito ela para nada. Além de você ter um sofá com mais um lugar, é um sofá de 3 lugares. Sim. Né, assim, você tem uma. Você pode colocar em qualquer local que você vai ter um bom sofá e um lugar muito bom para atender as pessoas. E ele permite que você opere também num modelo de estúdio, por exemplo, aqui em São Paulo, que é bastante comum, que é o estúdio com pé direito de 3,70, que você tem um mezanino. Sim. Então eu posso ter uma cama fixa no mezanino, e aí embaixo eu posso ter um sofá com menos altura, então eu usaria uma vertical, que me ocupe menos altura. Sim. E eu tenha uma ocupação dobrada desse estúdio. Então a vertical é bem versátil também. Isso é muito legal, né? Essa flexibilidade que você tem dos produtos. Sim. E de colocar, porque a mesa giratória, acho que também, a mesa giratória e esse também são coringas ali, como eu né? te disse, a combinação entre os dois, ela libera pelo menos aí uns 10 metros quadrados de uso, porque senão você vai ter uma mesa num canto o tempo todo e uma cama num canto o tempo todo. Se você puder recolher, a gente está falando de 9, 10, 11, 12 metros quadrados. Pronto para as perguntas? Bora. Então vamos lá. Um material que você ama usar? Um material que eu amo usar de forma geral, você diz?
Eu gosto de usar. Hoje eu posso dizer que eu gosto de usar MDF. 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 Que legal. Porque é o meu mercado hoje, né? Ah, sim, realmente. Ele Realmente. complementa as nossas ferragens, né? Complementa Total. o nosso colchão, complementa. Então é o que a gente mais faz. Então, hoje seria isso. Legal. Arquitetura minimalista ou maximalista? Eu gosto de arquitetura inteligente. Arquitetura inteligente, olha. Para cada caso é um caso, e não um rótulo. É o que eu responderia para você. Legal, legal. Bora. Um arquiteto ou uma arquiteta que te inspira? Frank Lloyd Wright. Olha. Esse cara era, para mim, Le Corbusier também, óbvio, mas eu particularmente gosto do estilo do Frank Lloyd Wright. E uma cidade com arquitetura que mais te encanta? Cara, porque eu amo no São Paulo, eu vou dizer pra você que eu amo Nova York, cara. Legal, Por incrível que legal. pareça. Tem Barcelona, obviamente, por conta do Gaudí, por conta do Miró, tem uma pegada, mas eu diria pra você que pra mim, como amo São Paulo, Nova York, pra mim tem um significado, você passar pelos lugares e reconhecer filmes, séries, e às vezes filmes de infância, isso não tem preço, tem uma memória afetiva muito grande quando eu vou pra Nova York. Que legal, cara. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Bora. Você falou que você desenhava. Desenhava. Cartoons, esse tipo de coisa. Sim. Você gostava de revistinha também? As coisas Gostava de- mais da Mônica naquela época, e de Patinhas, né? Legal, cara. Essa era a Gostava. essa é a pergunta. Gostava. O Zero eu também gostava, Recruta Zero, lembra do Olha, Recruta Zero? Recruta Zero eu não lembro. Não, a Mônica Cebolinha, você... É que eu sou mais velho que você, né? Eu sou mais old school ainda. Um pouquinho, né? Mas eu te digo porque eu gostava muito da Mônica e eu gostava muito do Seninha. Na época Sim, que sim, tinha. sim, sim. Foi um período, não sei se tem ainda. Eu Mas- acho que o personagem existe. Eu não sei se o gibi, né? Como era nessa época que a gente falava, existe. Mas eu já peguei o Senna, já acompanhava a Fórmula 1, né? Foi um outro momento. Já nem não me lia fala. mais gibi, eu já lia outro tipo de revista. Paulo, olha, eu queria muito te agradecer a sua Cara, presença. eu que agradeço o convite, foi um prazer. É um prazer ter você como parceiro, a gente conseguir desenvolver as coisas. certeza. Temos que ir lá para fazer alguns vídeos, inclusive, Fazer. tá na nossa lista. Bora lá. E vamos colocar produto no teu showroom, que também é bem Vamos, cara. legal. Vamos, acho que vai ser bem legal Vamos fazer colocar algumas coisinhas lá. Vamos lá. Vamos desenhar. Bora junto. Então, Com certeza. tamo junto. E para você que tá em casa, gostou? Curte, compartilha e vamos que vamos.